Olá, colegas da educação, especialmente colegas da supervisão. Para vocês que pediram, que eu organizasse um vídeo, dando algumas sugestões sobre a semana de planejamento, eu trouxe aqui informações que eu considero assim essenciais, aquelas informações que devem não só nortear o planejamento nessa semana, mas também direcionar as práticas de ensino-aprendizagem ao longo dos bimestres. Então, olha só. Eu coloquei aqui para vocês como determinação em tempo X, porque cada escola, com sua dinâmica, com sua organização, vai acordar isso aí da melhor forma possível. Importante que vocês não se esqueçam dos imprevistos. Então, às vezes, colocar toda a programação dentro de um tempo certinho, acontece algo de inesperado e essa semana fica comprometida. Então, priorizem a organização por ordem de importância. Eu coloquei aqui no primeiro momento de confraternização entre a equipe. Então, o que eu estou chamando de confraternização entre a equipe? Um momento em que todos estão retornando, porque todos estavam em férias, eu falo todos relacionados ao pedagógico. Então, começa aquela conversa interessante para saber como que foi o descanso de cada um, quais são as expectativas do retorno, aquela acolhida conjunta. Lembrando aqui que os professores precisam dessa acolhida, os gestores também precisam, os especialistas também precisam. Então, é uma confraternização de equipe e não de eu-equipe, que às vezes tem um que faz a confraternização para os demais. Então, esse momento aí, geralmente, não precisa ser um tempo tão longo, inclusive em função das outras demandas. Na sequência, eu acho primordial o estudo da legislação que regulamenta todos esses afazeres. Então, assim, tem servidor que às vezes já tem um hábito de, um pouquinho antes do retorno, realizar a leitura. Isso acontece muito, por exemplo, com a equipe de especialistas, mas se não fez isso ainda, eu sugiro que seja combinado um tempo para esse estudo, às vezes a projeção do tópico em slide, para leitura conjunta, enfim, detalhamento. Eu tenho também postado aqui no canal vídeos que falam sobre essa resolução, então às vezes é interessante, compartilha com a equipe de vocês, já traz um apanhado dessa resolução, especialmente da 4.506, porque a outra eu até tematizo alguns detalhes, mas não foquei na resolução 4.494. Então, estou sugerindo o estudo da resolução 4.494, porque ela trata do calendário, trata das datas importantes que precisam ser tematizadas pela escola, organização dos bimestres, quando que começa, quando que termina. Então, são datas que precisam figurar na agenda de cada servidor. Tá? A resolução 4.506, essa sim eu tenho um vídeo detalhado aqui no canal. Ela traz toda a regulamentação para o processo didático-pedagógico, como que vão ser as aulas, como que serão as orientações para o processo de avaliação, de recuperação. Importante ter isso nesse primeiro momento. Então, fazer esse estudo conjunto com a equipe. Num terceiro momento, eu estou colocando isso aqui dentro do primeiro dia, tá? O planejamento da acolhida dos alunos com divisão de tarefas. Por quê? Esses alunos, nós temos que lembrar que estão desmotivados, a maioria dos alunos, eles estão com aquele saudosismo do ensino presencial. Então, assim, grande número de escolas não vão retornar nesse sistema híbrido, então eles vão permanecer no sistema virtual. Escolhe uma motivação que às vezes não seja tão assim alegórica, tão cheia de detalhes, de vídeos, mas que seja tocada de afetividade, que leve uma mensagem positiva, de envolvimento a esses alunos, que de fato consiga trazer a motivação para esses alunos. Como que eu pensei isso aqui para vocês dialogarem nesse sentido comigo? Às vezes, a equipe vai precisar montar um vídeo, às vezes a equipe vai precisar montar uma estratégia que demanda mais tempo, e aí vai precisar utilizar o restante dos dias em um determinado horário, ou dividir subgrupos que podem ficar responsáveis por isso. Então, já coloquem essa organização, esse planejamento, num determinado momento da reunião. Olha, discutam entre vocês algumas sugestões. Por que eu estou colocando para fazer subgrupos? Se no caso os especialistas não tiverem ainda realizado as leituras ou realizado a organização do material, que vai vir logo na sequência, que material que é esse?
os registros, olha só o tópico seguinte: organização conjunta dos registros anteriores de cada turma, ficha de diagnóstico geral da turma, aquela ficha que foi pedido no final do ano letivo, né? Tem um vídeo aqui também no canal ensinando a preencher, eu chamo de ficha de conselho de classe, diagnóstico geral da turma. Acho uma ficha assim de suma importância para ser preenchida no pré-conselho em todas as ocasiões. E os alunos em progressão continuada, também orienta um tutorial aqui. Então, o que vai ser? Eu coloquei assim, ó, essa ação pode acontecer de forma simultânea com a anterior. Se o especialista não tem em mãos todo esse material, então divida subgrupos. Ao retomar a reunião, é importante que o subgrupo que às vezes ficou discutindo já tenha em mente como vai ser feito o momento de acolhida, e que o especialista também já tenha o repasse dos registros aos professores atuais. Dentre as escolhas e tudo, quando o especialista retomar a discussão em reunião, ele pode ajudar a definir os caminhos, né? Ele também pode apresentar algumas propostas, deixar algumas propostas expostas na tela. Enquanto isso, organizar os registros, né? A turma X, Y, Z, se já não estiver organizada em pasta, se já estiver organizada, já pode participar diretamente com os professores. Mas é importante que, feita essa discussão, um exemplo, o professor do 5º ano, ele receba os registros do 5º ano, a ficha de diagnóstico geral da turma, a relação dos alunos que estão em progressão continuada, para ele começar a análise dos registros que serão fundamentais para a execução do seu planejamento. E, no final, vocês vão fazer um planejamento conjunto da semana. Então, assim, como que vai ser? Com base na acolhida que foi pensada, com base nos registros que serão repassados, como que vai ser o planejamento dos demais dias da semana? Eu vou trazer, aqui no segundo slide, uma sugestão de diagnóstico inicial da turma. Por quê? Muitas pessoas enviaram mensagens para mim perguntando assim: nossa, Heredi, mas eu preenchi uma ficha de progressão continuada para cada aluno, são muitos registros, tem diagnóstico geral da turma, meu Deus, ainda tem os alunos com laudo, como é que eu vou fazer com isso? Primeiro momento, não começa assim com esse anseio, com esse desespero, porque o desespero às vezes atrapalha até a calma que nós necessitamos para dar sequência ao nosso trabalho, ou melhor aqui, para dar início ao nosso trabalho, né? O que eu sugeri aqui? Essa ficha foi montada por mim, eu chamo de ficha de diagnóstico inicial da turma, embora ela seja uma ficha que eu pensei para ser preenchida a partir do 2º dia na reunião de planejamento de vocês, mas ela já unifica algumas coisas que eu quero mostrar aqui na tela. Olha só, deixa eu só fazer a marcação aqui. Aqui eu tenho assim, ficha de diagnóstico inicial da turma, aí vai colocar aqui qual que é o nome da turma, né? Vamos supor, 1º ano, ensino fundamental, 9º ano, 3º ano, ensino médio, enfim, ela atende a diversas categorias. Objetivos de aprendizagem para o ano em curso. Olha, eu até detalhei na resolução 4.506 no vídeo, a questão da continuidade da adoção da resolução 2197 de 2012. Então, quando nós falamos em objetivos de aprendizagem, tá? A resolução 2197, ela traz os objetivos mínimos de aprendizagem. O que eu chamo de objetivos mínimos? Os alunos, eles têm um rol de aprendizagens para serem adquiridas ao longo do ano letivo, e lá tem o que é o mínimo que se espera que o aluno aprenda naquele determinado ano. Então, a resolução 2197 pode ser um norte para esse preenchimento, junto com as demais orientações curriculares da escola de vocês, né? Às vezes revisitar, eu já tenho isso aqui que nós já definimos por ano, com base no currículo de Minas, nós já definimos com base na BNCC, enfim. Mas a resolução tem um norte bem sucinto, bem direcionado. Habilidades não consolidadas da turma. Onde que vocês vão encontrar essas habilidades não consolidadas da turma?
Quem já preencheu, e eu espero que todos vocês que estejam assistindo, ou já tenham preenchido, ou vão receber uma turma cujo professor anterior já preencheu a ficha de diagnóstico geral da turma, né? Lá tem as habilidades que não foram consolidadas pela turma. Eles preencheram isso com base na avaliação diagnóstica que foi realizada. Então, às vezes, se não estiver sistematizado na ficha, você, professor que está assumindo, você, especialista que está me ouvindo, pode orientar o seu professor a buscar no próprio CIMAV, enfim, na própria instituição que realizou essa avaliação diagnóstica, porque fica registrado, ou nos arquivos da escola, né, quais foram os resultados e ter que catalogar esses dados novamente. Alunos da turma, vocês vão elencar aqui nessa parte, vou fazer um X, tá, nessa coluna. Então, nessa coluna, vocês vão elencar todos os alunos da turma que você, professor, recebeu. Apresenta defasagem? Então, vamos imaginar que aqui nós tivéssemos um João. João apresenta defasagem? Se sim, você vai colocar qual é a defasagem de João. Na ficha de diagnóstico geral da turma também, vocês já devem ter isso relatado, que lá tinha as dificuldades dos alunos e as dificuldades gerais da turma. Então, é mais um processo de transcrição de uma ficha para outra, para nós ficarmos com um registro só. Se não, você só vai escrever aqui não, tá? Se sim, detalha já qual é a defasagem. Apresenta a defasagem, vamos imaginar, sim, em língua portuguesa, colocar lá as habilidades, matemática, colocar para ele as habilidades. Progressão continuada, esse aluno tem progressão continuada, ou seja, ele está devendo PET de alguma disciplina ou PET avaliativo, você vai colocar se sim e vai colocar, né, a progressão continuada dele em quê? Em frequência. Quer dizer, ele teve nota, entregou o PET avaliativo, estava ok, mas está devendo o PET para completar a carga horária, já detalha aí para ele. Outro tipo de pendência, de repente a sua escola fez algum outro tipo de organização, né? Acréscimo, esse aluno ficou devendo algo dessa organização, vocês vão detalhar aqui nessa outra coluna, onde eu acabei de fazer esse X. Prazos acordados. É interessante aqui, nessa parte de prazos acordados, que a equipe pedagógica já defina. Porque quando nós falamos assim, vai poder entregar ao longo do ano, é muito extenso. Então, coloca um prazo para esse aluno, até mesmo para ele também conseguir se organizar. Nós vamos colocar, o número é muito grande de entregas a serem realizadas, então vamos colocar ao longo do semestre. Vamos também ficar atentos para saber se a secretaria não vai publicar uma nova orientação, já disciplinando esses prazos, né? Porque prazos institucionalizados precisam ser cumpridos. Prazos não institucionalizados precisam ser acordados com base na execução qualitativa do trabalho. Forma de atendimento. Aqui faltou um espaço, aqui ficou grudadinho, tá? Forma de atendimento. O que é isso? Esse aluno, vamos imaginar, nós estamos na coluna aqui do aluno João. O aluno João, ele vai ser atendido de que forma? É uma forma virtual, ele vai precisar de material impresso, porque ele não tem acesso à tecnologia. Então, descreva aí. Você ainda não sabe, não tem isso nos registros da escola? Então, o quanto antes, né, os primeiros contatos, às vezes com os pais, buscar isso. Aqui nessa última coluna, gente, fundamental também os alunos com laudo. Descrever aqui a situação, em que situação de aprendizagem esses alunos se encontram, qual é o laudo, é importante o professor colocar isso, né? Ele tem um laudo lá que eu nunca tinha visto, a nomenclatura é diferente. Então vejam quais são os registros, pesquisem sobre esse laudo, informem-se a respeito disso. Pesquisem sobre as limitações que esse aluno apresenta, tenta já fazer uma previsão do perfil da sua turma toda e desse aluno dentro dessa turma. Como que você vai fazer para que ele de fato seja incluído no processo de ensino-aprendizagem? Todos os professores precisam ter esses dados aqui, ainda que não seja nessa organização, isso aqui foi uma proposta feita por mim, por entender que ficaria mais sucinto para o professor consultar, para o professor revisitar, pode ser digitado, colocado no arquivo. Então, assim, importante, coloque isso no início do seu plano, faça esse diagnóstico da sua turma, complementem com a defasagem que você perceber no início, nas avaliações diagnósticas iniciais também do ano, o que precisa ser complementado e, enfim, espero que ajude
e qualquer dúvida, postem aí que à medida que eu der conta eu vou respondendo. Bom reinício a todos vocês, um grande abraço, né? Que Deus nos permita um retorno muito abençoado, muito produtivo e que logo deixemos essa situação. Enfim, fiquem com Deus.